vou repetir. Dorival Júnior. Vamos lá. Sao Paulo propuso duelo en todo el campo. En el primer tiempo no nos dejó jugar, nos generó imprecisiones y no fuimos ganadores de vuelo. Segundo tiempo creo que Otivi estuvo más decidido, más plantado en el campo. Sinceramente, no puedo saber si una cosa condiciona a la otra. Sé que Flamengo tuvo volumen, tuvo imprecisión en el último tercio porque no tuvo claridad para ejecutar ese dominio. Sao Paulo, el primer tiempo fue mejor porque ganó duelos, pero una final. En la diferencia de los dos tiempos estuvo la precisión de un Timmy y la imprecisión ofensiva de otro. No he logrado eso que conseguí en otros Timmys, aquí ainda, sinceramente. En un año difícil de Flamengo, nosotros llegamos aquí, como falo siempre, con una crisis futbolística de muchos finales perdidas. No, que nosotros yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Eu acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora é apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Nós não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade desses jogadores, a qualificação desse grupo, que eu conheço muito bem, e sei que nós teremos que fazer muito mais se quisermos fazer um resultado dentro do Morumbi. Eu dou muito valor à preparação que foi feita, foi um resultado muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que a maior conquista dessa equipe até agora não foi um sentido técnico, foi um resgate da confiança do seu torcedor, e isso eu falava anterior, inclusive, a essa partida, que foi o resgate da confiança e da alegria do torcedor são paulino em ver a sua equipe poder enfrentar toda e qualquer situação, mesmo que muitos resultados no Campeonato Brasileiro não tenham acompanhado, não tenham sido aquilo que nós desejávamos entregar ao nosso torcedor. Mas é um processo, nós não podemos esquecer isso. Até 6 meses atrás, pouco menos talvez, essa equipe estava sendo muito contestada, estava sendo agredida em todos os sentidos, agredida no bom sentido, com palavras, com xingamentos, gerando uma desconfiança muito grande de todos. E eles conseguiram resgatar a alegria e a confiança do torcedor são paulino. Isso aí, para mim, não tem preço. Tá aí, Eugênio Leal. Você achou a sua análise de São Paulo e Flamengo e do que disseram os professores Dorival e São Paulo? Em linhas gerais, né, o São Paulo conseguiu um grande resultado. Ele ganhou o primeiro jogo fora de casa contra o Flamengo. É preciso ressaltar isso, como o Dorival ressaltou. Num Maracanã lotado, é dificílimo numa final de campeonato. É um grande resultado. E do outro lado, um Flamengo lamentável ontem. Lamentável para um time que cobra o preço do ingresso que cobrou, que lota o estádio ainda assim e que não entrega futebol. Mais do que não entregar futebol, um time perdido em campo. Um time com muitas indefinições, muitas indecisões, e que foi facilmente controlado pelo São Paulo. São Paulo, no segundo tempo, ele optou por administrar um pouco mais a vantagem. Não se expôs muito, bloqueou, e aí muitos méritos do Dorival, a gente debatia durante a semana, né, professor? Qual seria a formação ideal, e o Abel aqui, mas vai tirar o Luciano do time! Faceirinho. Vai tirar, tirou o Luciano do time. Vai retrancar. Fez certinho, no lado direito bloqueado pelo Wellington Rato, para ajudar o Rafinha na marcação. O lado esquerdo com o Rodrigo Nestor fechando para ajudar o Caio Paulista. O meio-campo bem protegido pelo Pablo Maia e pelo Alisson. Os zagueiros firmes no jogo. E o São Paulo não permitiu praticamente nada ao Flamengo no jogo. O Flamengo, a gente pode dizer, teve 2 situações um pouco mais perigosas. Numa que a tabela do Gerson com o Bruno Henrique, que o Rafinha vai buscar o Bruno Henrique lá no campo de ataque, gira em cima dele. E a segunda, essa daí, um erro de passe do Gabriel Neves numa pressão do Flamengo. É verdade, o Flamengo no segundo tempo melhorou a pressão na saída de bola do São Paulo. Ponto, somente isso. Muito pouco. Somente isso. Melhorou a pressão, dificultou um pouco mais a saída de jogo do São Paulo, mas não foi suficiente para buscar o resultado, porque com a bola no pé foi um desastre completo o Flamengo. Mas o Luciano entrou no segundo tempo e o tricolor continuou forte. Mas quando entrou, saiu o Lucas.
Não, e tem outra coisa. E não fez uma boa partida, o Lucas. E tem outra coisa. O Rodrigo Nestor, além de entrar para ajudar o lateral, ele foi arma de ataque nesse jogo aí. O gol sai do pé dele. Ele é o lateral. Aliás, eu tenho uma pergunta. Quantos estão na fila para pedir desculpa para o Nestor? Muita gente. São paulinos corneteiros que falaram que o Nestor não jogava nada. Tô falando a verdade ou mentira? Não, é verdade. Seu Viola, nosso cameraman aqui, que falou que o Nestor tinha que ir embora. Ele ainda precisa aperfeiçoar, principalmente conclusão para o gol. Mas ontem, na função em que ele estava, quando sai o gol do pé dele, já tinha vários ameaças por ali. Tinha uma bola que passou, ninguém alcançou. O Nestor jogou muito bem ali naquela função. Para mim, foi o melhor jogador do São Paulo, Rodrigo Nestor. Tem muita gente bem, né? O Alisson muito bem. Coletivamente, o Rafinha foi um time muito monstro. O Beraldo. São Paulo era um time que sabia o que quer. Sabe aquela... Beraldo evitou que seria um gol do Gabigol na jogada do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. No primeiro tempo, lembra? Perfeito. Sabe aquela prova que você faz, que você sabe a matéria? E o Dorival conhece essa matéria, né? Essa matéria preferida do Literalmente. Dorival. Ele conhece esses jogadores de perto. Ele estudou muito bem o Flamengo. E o Flamengo vive um momento de ausência em jogos coletivos. Mais uma vez, isso já tinha acontecido contra o Olímpia, o Flamengo joga uma partida decisiva como se estivesse jogando uma partida de turno. E aí a torcida não perdoou, né? Natália, para ajudar na sua análise, ou talvez para ilustrá-la, a gente tem uma tela com finalizações do Flamengo. Dá só uma olhada nisso, Natália. Como podemos explicar? Quem é o responsável? Os jogadores? O Sampaoli? Porque é muito pouco. Mapa de finalizações do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. 6 chutes, 2 no alvo. Uma grande chance. Só isso. A primeira finalização foi aos 54 minutos de jogo. Ou seja, já no segundo tempo. Já no segundo tempo. Como explicar isso? Um time com Gerson, Pedro, Gabigol. É brincadeira. Bruno Henrique. E muita gente vai falar que eu estou passando pano pro Sampaoli, mas não estou. Essa imagem mostra tudo. Dorival sob o comando do seu time e o Sampaoli com o seu time fechado, como já havia acontecido no meio de semana, em que os jogadores se reuniram para conversar e se acertar. E daqui a pouco, só para não perder, eu queria recolocar essa imagem, que eu quero falar sobre uma situação. Então a gente está falando de um time que não é qualquer time, é um time que vale milhões. É o time mais caro da América do Sul, eu gosto de sempre lembrar disso. Os jogadores se fecharam, os jogadores sabem o que fazer em campo. Só que Bruno Henrique não foi bem, Gabi não foi bem. Tirando o Pulgar, a exceção do Pulgar, Bruno Henrique que teve uma ou duas tentativas de fazer algo. Gerson tentando participar. Gerson tentando ser participativo, o restante... Pedro muito mal, na minha opinião. O restante foi tenebroso. Aí você vai falar, mas o Sampaoli colocou o time. Se ele tira o Vitor Hugo e coloca o Everton Ribeiro, iam reclamar que ele ia perder a recomposição defensiva. O time ficou lento. Se ele tira o Pedro e joga ali num 4-4-2, iam reclamar que ele estava pensando em perder contra o São Paulo. Ele ia tomar pancada de qualquer jeito. Ele tem parcela de culpa? Muita. Mas a primeira parcela de culpa é da diretoria. Sim, aí eu vou lembrar... A segunda parcela de culpa é dos jogadores. Os jogadores estão jogando muito mal. Ontem o Flamengo... Vitor Hugo também jogou mal, hein? Ontem o Flamengo foi zero competitivo. Jogou contra um time organizado que tem um treinador que organiza o seu time desde quando chegou, que entende a característica do seu elenco e trabalha com isso. O Sampaoli não consegue fazer. Essa bola do Everton Cebolinha, que em outros tempos, com o Flamengo com outra cabeça, ele iria para cima. Sim. E aí ele resolve procurar alguém e perde o lance. Isso aí é o símbolo da cabeça... Cadê aquele Cebolinha do Grêmio? Cadê o Cebolinha do Grêmio? Eu pergunto, cadê? Cadê Agora, a falta de finalização no gol é culpa do Sampaoli? Então, também. Os caras desaprenderam a jogar bola? Tem circulado na internet... Eu achei uma tiriça o Flamengo. Não. Então... Olha, com todo o respeito que merece e deve ter o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca. Eu fiquei pensando algumas horas durante o jogo. Parece que o Flamengo está jogando uma partida de terceira rodada do Campeonato Carioca. Como contra o Olímpia aconteceu a mesma com coisa. 50 graus. Tudo bem que ontem estava calor também no Rio de Janeiro. 50 graus. Estava calor no Rio de Janeiro. Mas parecia que eles estavam jogando um jogo de terceira rodada do Carioca. Tocando a bola. No Mundial foi assim. Lento. Na Libertadores foi assim. Com todo respeito, contra o Madureira, contra o Bangu. Não
parecia que era uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo. Ou só eu que vi assim? Você viu assim, a torcida viu assim. Agora, há pouco você perguntou para a Natália, quem é o culpado? Tem circulado na internet um vídeo de uma entrevista do presidente Rodolfo Landim ao Benja, antes de ser presidente, quando ele era candidato. E nessa entrevista ele fala, pode ter certeza, se alguma coisa vai mal numa empresa, a culpa é do presidente. Então tá bom. Ele estava em campanha querendo colocar a culpa no então presidente. Ele era candidato da oposição e acabou vencendo. Então a culpa começa com o presidente. A culpa começa com o Landim. Primeiro que o Sampaoli é o técnico escolhido pelo Landim. Né? Isso aí, quem cobra o Flamengo no dia a dia já falou que foi uma opção dele, que ele sempre quis, e ele banca o Sampaoli. Segundo que ele é quem mantém no Flamengo uma direção amadora do seu futebol há algum tempo, uma direção amadora que fez a opção equivocada quando resolveu abrir mão do Dorival Júnior e está pagando até hoje o preço por isso. Agora, eu tinha pedido para rever essa imagem aí, por quê? E é claro que essa culpa vai se estender a todos, comissão técnica, jogadores, inclusive. Esse ponto é fundamental na história do jogo. Você vê que o Sampaoli não está ali no bolo dos jogadores do Flamengo. O Flamengo começou o jogo, no plano tático, tá, Abel? Num esquema 4-3-3. Então vamos lá, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. 3 no meio-campo. Mal também. Devagar. Pulgar mais centralizado, um pouco mais à direita o Vitor Hugo, um pouco mais à esquerda o Gerson. E 3 atacantes, aberto pela direita o Gabigol, centralizado o Pedro, aberto pela esquerda o Bruno Henrique. Esse era o esquema do Flamengo. E o Gabigol, muita gente achando estranho, poxa, mas ele está longe da área. E a justificativa do Sampaoli para colocar os 3 era que queria 3 jogadores com capacidade de fazer gol, que o Flamengo precisava de gol. Só que o Gabigol jogou muito aberto pela direita. A partir dessa parada técnica, o Gabigol muda de posição no campo. Ele sai da ponta direita e passa a jogar um pouco mais por dentro. Para te ajudar aí, Eugênio. A gente tem aí os pontos em que ele tocou na bola. Essa movimentação marca os toques dele na bola, a maior parte pela direita. Desculpa que eu perdi. Eu mesmo falei e eu mesmo me atrapalhei. A partir da parada técnica, ele sai mais da direita e vai mais para... E centraliza para jogar junto ao Pedro. E aí, eu estava vendo e revendo as imagens do jogo. Qual a minha percepção? Que esse movimento do Gabigol não foi compreendido por toda a equipe do Flamengo. Há um take do Gabigol durante a transmissão do jogo em que ele faz assim, 2 linhas de 4 para o time. Em outro momento, ele vira para o Vitor Hugo e aponta, vai para lá. Só que em momento nenhum o Vitor Hugo foi para lá. O Flamengo continuou jogando com os 3 no meio-campo, Pulgar, Vitor Hugo e Gerson. Em momento nenhum se abriu uma linha de 4 por trás do que seria uma dupla de ataque, Gabigol e Pedro. E, portanto... Então, naquelas rodinhas ali, cada um falou uma coisa, será? Acho que ali... Não se entenderam? Não houve... Mas, assim, claramente não há uma unidade naquela conversa. Uma unidade que existe na roda do São Paulo. Quando o Dorival pega a prancheta dele, todo mundo cerca e ele fica apontando o que tem que fazer. Tive a impressão disso também, porque o Davi Luiz falava com alguns, um auxiliar falava com outros. E ficou uma coisa assim meio dispersa. E quando o Flamengo volta depois da parada técnica, o Gabigol vai para o meio, há um buraco no lado direito e a gente vai ver que é a partir desse momento que o São Paulo começa a criar com mais frequência situações de perigo de gol e acaba chegando ao gol. Aí no segundo tempo vem a mudança, vem a substituição, sai o Vitor Hugo, entra o Everton Ribeiro, que na prática não mudou muita coisa, o que mudou foi a atitude do Flamengo para tentar recuperar essa bola mais à frente. Então, olha só, esse é o nome. Está mais disperso o Flamengo, enquanto no São Paulo havia. Aí já tinha o Davi Luiz está conversando com um ou dois ali. Cada um para um lado. E aí o Gabigol vai, e assim, tem um momento que o Gerson reclama posicionamento, tem outro momento que o Léo Pereira abre os braços e reclama, cara, cadê, pessoal? Porque o time se desarticulou em campo, para mim, em função de uma falta de unidade na parada técnica para organizar o que seria feito. Eu insisto com vocês, a Natália já deu a opinião dela, se eu entendi bem, você vê mais responsabilidade em relação ao jogo de ontem dos jogadores até
do que o Sampaoli, certo, Natália? Se eu entendi direito. Porque eles se reuniram para resolver isso. Entre eles, são jogadores que até o início da temporada passada, eles tinham uma forma de jogar. Cognitivamente, o jogador profissional, ele tem a noção do que ele tem que fazer. Ainda mais jogadores desse tamanho e dessa qualidade técnica que tem o Flamengo. Então, assim, acho que o Eugênio citou uma palavra que para mim é fundamental nesse Flamengo. Atitude. O Flamengo não tem. Quando muda um pouco a atitude no segundo tempo, aí cresce. Aí coloca o São Paulo ali mais encostado na sua linha defensiva. Mas fora isso, o Flamengo não foi. Ah, se não dá para jogar com o técnico, vocês estão numa final, quem vão ser cobrados são vocês, porque o São Paulo vai ser mandado embora e eles vão ficar num ano perdido do Flamengo. Tudo bem, mas se eles professor, tomaram essa só atitude... antes de você falar, professor, eu insisto pelo seguinte, nós citamos o nome de vários jogadores. Cebolinha que está aí com a bola, deixou a desejar. Vitor Hugo, deixou a desejar. Pedro, não jogou nada. Gabigol, não jogou nada. Bruno Henrique, jogou pouco. Pessoal brincando que o Bruno Henrique está no bolso do Rafinha até agora. Daqui a pouco a gente vai falar mais do São Paulo, tá? Não vamos falar só do time que perdeu, não. Vamos falar do time que ganhou. Enfim, Ayrton Lucas. Citamos vários jogadores do Flamengo que não jogaram nada. Mas isso é por causa do problema coletivo ou é mais os jogadores que estão mal, que estão abaixo? Tem gente mal fisicamente, tem gente mal tecnicamente, é tudo junto, é mais culpa do técnico? Qual a sua visão? Tem tudo isso, mas a gente não pode esquecer que se os jogadores estão chamando para si essa tentativa desarvorada, e é para isso que existe técnico, né? Para catalisar essa coisa toda. Se eles estão fazendo isso, é porque está acontecendo uma coisa que já aconteceu na carreira do Sampaoli. Em Copa do Mundo, na seleção argentina. Sim. Já deixaram ele falando sozinho, para o mundo inteiro ver em um outro momento. Eu não vou aqui entrar nesse bonde de que o Sampaoli é burro, é o pior técnico do mundo, não é nada disso. Inclusive, as minhas ressalvas ao Sampaoli são muito mais em relação à saída do Dorival, que era um técnico que ganhou 2 das 3 principais competições do país, do que propriamente pela chegada do Sampaoli. O Sampaoli continua sendo um técnico, do ponto de vista de estratégia, de pensar o jogo, excelente, excepcional. O problema dele é a relação humana. O problema dele é não dar bom dia. O problema dele é... Você viu ele tentando entrar... Nem tentou entrar numa rodinha, né? Fizeram uma rodinha com ele fora. Esse é o problema do Sampaoli. Então vamos separar as coisas. Porque está um turbilhão também, então, tem gente dizendo que o Sampaoli não enxerga o jogo, que não entende nada. Não é nada disso. Eu ouvi gente falando isso ontem. Jornalistas falando isso. O cara não enxerga o jogo? Como não enxerga o jogo? Essa imagem aí, vai me desculpar, a minha opinião, mostra uma total falta de liderança do técnico. Então, mas o problema dele é esse. Num jogo que o time não está jogando bem, tem uma parada técnica com 5 ou mais, sei lá quantos minutos, e o técnico nem chega perto dos jogadores para conversar. Mas quando é que se isso aí não for uma amostra de que não tem liderança nenhuma, tá sem moral nenhuma com os jogadores, é o quê? Ou tô exagerando? Você, torcedor do Flamengo que está nos assistindo, eu tô certo ou tô errado? Mas isso imagine qualquer técnico de qualquer time. Isso tá implícito, especialmente depois do caso que aconteceu com o Pedro em Minas Gerais. Sim, mas agora está explícito depois do que vimos ontem. Mas assim, a gente sabe que o Flamengo em momento nenhum, e isso tem que vir de cima para baixo, o Flamengo em momento nenhum atuou para melhorar essa situação. Primeiro, não atuou antes, porque se chega ao ponto do preparador físico dar um soco na cara de um atleta, é porque o ambiente já estava ruim antes. E 2 atletas se socando. Aí, exatamente. Tem isso. Claramente a coisa tá ruim. Aí tem a briga no treino. E cadê a diretoria do Flamengo? Onde ela tem que atuar para acabar com esse mal-estar, com essas rusgas que acontecem dentro do elenco, entre elenco e diretoria? A gente não vê essa atuação, a gente só vê a coisa chegar nesse nível. O tempo técnico é que o treinador fica à margem dos jogadores que estão ali em grupos separados discutindo. Isso acontece o quê? Dentro do campo, cada um vai para um lado. A diretoria... Ainda saiu antes do jogo terminar, no primeiro tempo. Por isso que a minha responsabilidade começa na diretoria, jogadores que não estão jogando bem, e o São Paulo. O São Paulo é o último nessa história aí. A resposta é do próprio Rodolfo Landim. A culpa é do presidente quando alguma coisa vai mal na empresa. Ele falou isso. A culpa é dele, óbvio. A diretoria apareceu em brigas, inclusive, Braz e Gabigol. Está botando gasolina na fogueira em vez de apartar. Pois é. É isso que acontece. Quando no dia em que o Flamengo decretou a saída do Dorival,
e aí ainda se especulava, não era oficial, a chegada do Vitor Pereira àquela altura. Primeiro foi oficializada a saída do Dorival, mas eu estava participando aqui do Linha de Passe, foi uma sexta-feira, em meio à Copa do Mundo, né? Sim. E eu fiz a pergunta, baseado em que a diretoria do Flamengo tem conhecimento técnico para achar que o Vitor Pereira pode fazer algo mais taticamente do que o Dorival já tinha feito? Foi a pergunta que eu fiz no F360 na época. Baseado em quê? Quando o próprio Vitor Pereira tinha acabado de perder 2 duelos para o Dorival no Flamengo e Corinthians, na Copa do Brasil e na Libertadores. Ah, mas na final da Copa do Brasil o Corinthians foi melhor, mas 20 minutos de jogo. E ainda assim era um Flamengo bem desfalcado naquele jogo. Então, acho que ali foi uma decisão equivocada da diretoria do Flamengo com base num pressuposto que eles não têm cabedal para basear essa... Passaporte o nome. Olha aqui. Quem são eles para dizer que o Dorival Júnior não tinha solução tática, quando ele foi quem deu a melhor solução tática para o Flamengo nos últimos anos, depois do Jorge Jesus? Temos imagens do Ninho do Urubu neste momento. Que horas são aqui? 9h33, aqui no meu relógio. 9h33 da manhã de segunda-feira, temos imagens ao vivo do Ninho do Urubu. Nossa reportagem está por lá e, pelo que podemos perceber, tudo tranquilo, nenhuma movimentação, a não ser a presença da polícia militar ali, que é de praxe, nenhuma novidade, né? Mas, por enquanto, tudo tranquilo, nenhuma presença de torcedor, a corredora passando ali, amiga da nossa companheira Ivana Negrão, se preparando para uma maratona. Tá que nem o time em campo, pouca movimentação. Pouca movimentação, tá aquele time em campo. Brinca o professor Celso Unzelt. Nossa reportagem está lá para qualquer novidade. O Flamengo, só para completar, e aí já estou deixando também uma visão minha, ele joga uma partida bem e aí fica 4, 5 jogos, não acontece nada. Fez uma grande partida contra o Grêmio por essa mesma Copa do Brasil, depois fica 2, 3, 4 jogos, nada. Aí faz um jogaço contra o Botafogo, depois leva uma pancada do Atlético Paranaense, faz uma final, um primeiro jogo de final, como fez ontem. Também, Abel, é um retrato da temporada do Flamengo. O modelo de jogo usado contra o Botafogo, que deu certo, sim, foi esquecido. Exatamente, porque o Sampaoli, e o Flamengo sabia disso quando contratou o Sampaoli, ele é assim, o time está bem, faz um grande jogo, no próximo ele muda um monte de coisa, tira jogador que estava bem, coloca quem não está bem, ele faz o que dá na cabeça dele, ele sempre foi assim. O Flamengo sabia disso. Ele já era assim em outros times. Sempre ele foi. Dirigiu até no Brasil. Sempre foi. Ele sempre foi assim. Sempre. Não é novidade. Para completar o Flamengo e falarmos do São Paulo, temos as vaias da torcida? Pode colocar aí. Percebe que a indignação dos torcedores rubro-negros no Maracanã, obviamente, não foi direcionada essa indignação só aos jogadores, ao técnico Sampaoli. Tem, sim, o time sem vergonha, mas tem Landim, tem Marcos Braz, também como alvos do torcedor rubro-negro indignado e, obviamente, descontente com tudo que acontece nesta temporada e que nós dissemos desde janeiro, aliás, desde dezembro, e insistimos, falamos muito aqui no F360 sobre o equívoco que nós já falávamos, repito, em dezembro, que foi não continuar com o técnico campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Estão pagando esse preço o ano inteiro e continuam pagando. Esse técnico é um grande personagem dessa final, Dorival Júnior. Caso o São Paulo realmente seja campeão, é óbvio que o Flamengo ainda pode vencer e ser campeão no próximo domingo. Que vingança, hein? Ah, vingança é uma palavra muito forte. Como é que eu vou chamar isso? Não é uma vingança? O cara foi tratado como foi pelo Flamengo depois de fazer o que foi? Um tapa com luva de pelica, né? Não é uma vingança ou eu tô errado? Você vê ele na coletiva, super gentleman,
low profile, ao contrário de outros técnicos sanguíneos que existem por aí, que do jogo falam muito pouco. Ele, na boa, ele não é Dorival contra Flamengo. E qual foi o mérito dele, professor? Fale, por favor, agora do São Paulo Futebol Clube. A um passo de um título inédito. É o único troféu que falta na galeria do tricolor do Morumbi. Está a um empate disso. E o motorista da van, antes de você analisar e falar do tricolor, o senhor Jubê me mandou mensagem. Vou mostrar para o Eugênio. Ele disse, eu estou na fila. O Nestor jogou muito. Tá aqui, ó. Pode ver se eu tô mentindo. Vê aí. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Jogou pra... Eu não o quis mesmo falar. pi que a gente põe. Eu não quis falar, mesmo não, reproduzir tem o outro. palavrão que ele colocou aqui. Grande tricolor, nosso amigo, motorista da van, o senhor Jubê, mandou mensagem aqui. Estou na fila, xinguei o Nestor, mas ontem ele jogou pra... Caramba. Mas por que Fale do São Paulo. Por que jogou? Porque tem um time acertado, porque sabe o que quer. O São Paulo de hoje é um São Paulo muito mais qualificado, tem jogadores que fazem a diferença, mesmo quando não jogam tanto como ontem. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. E a informação que nós temos na última hora, que foi inclusive até divulgado no site do GE, é que hoje terá uma reunião no Ninho do Urubu para decidir o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Então pode acontecer uma reviravolta no Flamengo, caso ele venha a ser demitido. O que pode acontecer, né? Aí diz assim, ó, saiu a matéria recém agora pela manhã, falando o seguinte: reuniões e conversas dão respaldo a jogadores do Flamengo e sobrevida a Sampaoli. Clube busca no diálogo soluções para ganhar a Copa do Brasil e atenuar a pior temporada rubro-negra desde 2019. Vamos ver o que pode acontecer, a gente vai trazendo as informações para vocês aqui no nosso canal, por isso fica ligado, deixa o seu like, se você não é inscrito se inscreva, ative o sino das notificações e fica ligado, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.